was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have. Como é que se descreve um lugar que te deixa sem palavras? Esse é realmente um passeio para se manter em silêncio, apenas apreciando e contemplando a paisagem. Nos sentimos tão pequenos perante a força e grandiosidade da cascata do Caracol que você precisa ver pessoalmente para sentir a energia desse lugar. Vamos te levar para fazer uma das trilhas mais lindas que já fizemos, num passeio cheio de belezas, sabores e emoção. Vamos te mostrar tudo o que você precisa saber para viver esse dia inesquecível aqui em Canela. Did not make you smile. Did not make you feel like you were happy for a while. I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. E hoje nós vamos fazer um dos passeios mais desejados aqui na região de Canela, que é o Pé da Cascata Explorer. Esse passeio é uma trilha que leva a gente até a base da cascata do Caracol, até os pés da cascata. E o guia já falou que tem um arco-íris lindo lá esperando pela gente. Eu confesso que eu tô até emocionada, porque essa semana estava previsto chuva a semana inteira. E esse é um passeio que depende de tempo bom para ser feito. E hoje amanheceu com um sol lindo. Tá previsto 31 graus, então assim vai dar tudo certo. São Pedro nunca falhou comigo, não ia ser hoje, né, gente? E o caminho para cá, até chegar no início da trilha, é lindo. A gente passa pelo Vale da Lagiana. E para fazer aqui a trilha, né, do Pé da Cascata Explorer, você precisa vir por conta própria até o ponto de encontro, que é na casa da vó Ivone, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho com maiores detalhes lá a casa. Então você vem com teu carro até a casa da vó Ivone, lá você pega uma jardineira, um ônibus que passa então, né, pela estrada do Vale da Lagiana, que é lindíssima, até o início aqui da trilha. É mais ou menos 1h30, tá, gente, de trilha, mas é uma trilha tranquila. O guia vai nos explicando, contando a história da família, né? E esse passeio, ele fica dentro de uma propriedade privada, tá? Então não tem como vir aqui fazer por conta própria não, tá? Tem que ser com a agência, tudo aí seguindo as normas de segurança. Saindo da casa da vó Ivone, seguimos de jardineira pela estrada da Lagiana até o ponto de encontro com os guias para o início da trilha. E o caminho até lá já é um show à parte, o lugar é lindíssimo. Você precisa reservar de 2 a 3 horas no seu roteiro para fazer esse passeio. O tempo varia dependendo do número de pessoas no seu grupo e no seu horário, pois todo mundo tem um tempo para fazer as suas fotos na cachoeira e ir no balanço infinito. Lembrando que o passeio tem limite de pessoas por horário e nem pense em se atrasar. O ônibus sai do receptivo pontualmente e você corre o risco de perder o passeio caso se atrase. But I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry. Think that you are no longer with me. Aqui no início da trilha, ó, tem uma estrutura com banheiros, caso alguém precise também. E esse passeio é realizado pela empresa Broker Turismo, que é uma parceira aqui do canal Por Onde Andei. Então você consegue comprar o Pé da Cascata Explorer pagando um pouquinho menos, comprando através do nosso link, que está o QR Code aí na tela e está o link na descrição também. Você pode usar o nosso cupom Por Onde Andei para ter 5% de desconto, parcela até 6 vezes e não cobra taxa operacional, tá, gente? Alguns outros sites vendem esse passeio também, mas daí cobra uma taxa aí, e aqui direto pelo nosso link você não paga a taxa e ainda tem desconto usando o cupom Por Onde Andei. Se quiser mais dicas sobre Gramado e Canela, entra para o nosso grupo do WhatsApp, onde divulgamos cupons de descontos e promoções e tiramos as suas dúvidas sobre os passeios.
Nós pegamos uma opção de passeio que se chama bate-volta, que tem duração de 3 horas, né, e não tem almoço incluído, mas tem o Pé da Cascata Explorer, que é um pouco mais completo, que esse aí dura 5 horas no total, e tem um almoço delicioso com gastronomia afetiva lá na casa da avó Ivone, tá? E aí vocês podem comprar o passeio já com almoço ou vir também na casa da avó Ivone apenas para almoçar, e aí você compra o almoço separado, e eu vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês também. O Pé da Cascata Explorer fica numa região mais afastada, né, na estrada da Lajeana, aqui na região do Caracol. Então é um passeio que, para quem precisa de carro, de aplicativo para vir até aqui, vai te cobrar bem caro para isso, tá? É um lugar aqui que compensa você, de repente, alugar um carro para vir, né? Ter mais liberdade aí, mais tranquilidade para fazer o passeio. E aqui fica a nossa sugestão de fazer o teu orçamento através da Rent Cars, porque eles sempre têm o melhor preço garantido, é sempre o melhor valor que a gente encontra é pelo site da Rent Cars, porque ela é a maior plataforma online de aluguel de veículos, trabalha aí com as maiores locadoras, e com eles você consegue até 10% de cashback e uma economia de até 30%, dependendo da campanha que estiver rolando na semana. E com o nosso cupom Por Onde Andei, você consegue 5% de desconto nas diárias até o dia 30/11, mas precisa fazer através do nosso link exclusivo da Rent Cars, que está o QR Code aqui na tela. Pessoal, então vamos fazer a nossa trilha, tá? Eu vou na frente sempre orientando vocês, tá? Vou estar sempre abrindo. Esse cajado aqui não vai abrir o Mar Vermelho, mas vai abrir, então, a floresta para vocês passarem, tá bom? Atrás vai o meu colega, então, o Carlos, que ele vai fechando, então, a trilha. Essas terras então, pertencem à família Brock, tá? Terceira geração do Guilherme Vazen, primeiro morador dessas terras. Aqui a gente está a Cascata do Caracol, o terceiro ponto turístico mais fotografado do Brasil, tá? Atrás apenas das Cataratas do Iguaçu e do Cristo Redentor. Não é uma qualquer cascata, não é uma senhora de uma cascata. Aqui são 100 metros de queda livre. Quem já esteve no centro de Canela e conheceu a igreja Nossa Senhora de Lourdes, a título de comparação, ela tem 60 metros de altura, a igreja. E aqui tem 100. Então vocês imaginam, né, a diferença. Vocês estão com sorte, gente, com esse sol maravilhoso, né, vai ser possível, e esse horário, só nesses primeiros horários da manhã é possível o arco-íris, tá bom? Muito bem, gente, a distância, ó, 1,2 km ida e volta. São 600 metros para ir, 600 metros para voltar. Sendo que os 100 primeiros metros eu digo que é Nutella, essa trilha é bem legalzinha. Depois a gente vai se embretar no mato, tá bom? A dificuldade é bem mediana, tá? No finalzinho apenas vai ter uma pequena subida de 50 metros. E essa subida, então, é bem leve, bem tranquila de se fazer. É o momento cardio da nossa caminhada, tá bom? O bioma aqui é Mata Atlântica, certo? Mata Atlântica que ocupa boa parte aqui do litoral brasileiro, né? E vai do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, sendo que esse bioma Mata Atlântica é dividido por vários ecossistemas. O da região sul, nos lugares altos, chama-se Floresta de Araucária, tá? Olha as araucárias, né, gente? As araucárias que predominam em todo o sul do Brasil e mais um pouquinho em São Paulo. E uma curiosidade, tem a araucária macho e a araucária fêmea. A araucária macho, isso aqui é o que sobrou, tá? Isso aqui seria um estróbilo, tá? Que o araucária macho, ao polinizar a fêmea, produz isso daqui, ó. Né? Parece uma jaca, né? Isso aqui é uma pinha, tá, gente? Que dá um famoso pinhão, tá? Essa pinha aqui caiu precocemente, porque leva 2 anos para se formar uma pinha completa. E provavelmente um vento, um macaco bateu nessa pinha e essa pinha então caiu ao chão. O que tem numa pinha 2 anos depois? Uma média de 150 pinhões. Vocês já comeram pinhões, gente? Já. 150 pinhões, certinho? Então é uma característica das araucárias. E tem essa árvore, tem o Pinus eliote, árvore trazida dos Estados Unidos para substituir as araucárias, já que desde os anos 80 é proibido derrubar araucária, somente com autorização de órgãos ambientais, tá? Essa árvore, gente, ela tem uma madeira de boa qualidade, muito boa para a indústria de celulose, né? E também a palha dela se faz produtos químicos, entre elas o pinho-sol. Já ouviu falar do pinho-sol? Daí é feito com essa palha. E no Natal,
se usa a pinha dela para se fazer enfeites de Natal, né? Ó, esse aqui tá mais bonito, ó. Só aqui, ó. Aqui. E não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Qualquer dúvida, me deixe nos comentários que eu sempre te respondo. Aqui essa trilha foi construída durante a pandemia, em maio de 2021 ela foi inaugurada. E foi uma experiência assim, para ver se ia dar certo ou não, né? Então vinha um caminhãozinho até aqui, o pessoal desembarcava. A nossa estrutura era só essa casa, tá? Lá onde vocês foram atendidos agora, ali naquelas casas, os banheiros, não existia nada, tá bom? E a gente fazia essa trilha de 500 metros, ida e volta, 1 quilômetro. Mas conforme foi aumentando o fluxo, houve a necessidade de construir uma outra trilha, que é aquela trilha lá. E aquela trilha, então, é a trilha do nosso retorno. Então nós vamos entrar por aqui e sairmos por lá, tá bom? Então tenham cuidado, os pais aí com as crianças direitinho. Cuide onde vocês colocam as mãos, onde vocês colocam os pés, não subem pedras, tá bom? Para não, porque com a chuva dessa noite tá muito molhado e escorregadio as pedras, então não fiquem em cima de pedra, tá bom? Olha que lindo, Então, gente. cuide aqui para não bater a cabeça aqui nesse cipó. E essa árvore de forma de vento é a tal da caneleira. É por causa dessas árvores é que a cidade de Canela tem o nome de Canela, tá bom? Mas lembre-se, é uma canela brasileira, só serve para a indústria madeireira. Não tem utilidade culinária. Aquela de utilidade culinária é uma caneleira asiática trazida pelos portugueses e aclimatada aqui do Brasil, tá bom? Só de curiosidade. E a gente faz a trilha aqui, ó, margeando o rio, o Arroio Caracol. Não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho aí, ó, da água. E é muito bonito, gente. É uma trilha muito contemplativa, assim, você nem vê o tempo passar quando vê já tá chegando lá na cascata. Realmente é lindo aqui. Olha o volume da água. Agora acabou a parte Nutella, agora é subida. Mais pra frente aí. Mais pra frente tem mais subida. Mas é tranquila, viu, a trilha, gente. É nível fácil, tem muita gente aqui com criança. Olha a quantidade aqui, ó, de líquens. O ar é puríssimo. Volta aqui dessa pedra. Aqui é só uma paradinha para falar um pouquinho da nossa gralha azul, que é a ave típica da região e que é a mascote do nosso passeio, tá? Ao lado, o legado da avó Ivone, que por coincidência também tinha o apelido de gralha azul. Ela ajudava muito, saía de manhã com os netos e plantava sementes de araucária no chão. Então muitas das araucárias que vocês viram no caminho foi ela que plantou. Isso ao longo dos anos 70 e 80, tá bom? Então hoje as araucárias já estão com seus 40, 50 anos, que é uma altura, já tem uma altura bastante expressiva. Bem, pessoal, muito bem. Agora o local onde nós estamos aqui, a tiro de curiosidade. Lá em cima depois vocês vão poder enxergar, mas aqui não dá por causa dos galhos. Aqui para trás estão os bondinhos aéreos de Caracol, já foram lá? Já nos bondinhos? 800 metros apenas daqui. À esquerda, Parque Estadual do Caracol, foi recentemente privatizado, tá? Aqui tem o Observatório Ecológico, vocês vão ter uma estrutura ali sendo construída, vão fazer uma plataforma de vidro, estilo Sky Glass. Vocês vão ver também uma escadaria abandonada, que era a antiga escada da Pernabamba. Quem veio aqui em outras épocas até desceu essa escadaria com quase 900 degraus. Eu fui, é inesquecível. Foi, E teve fôlego para voltar. Quase fiquei por lá. Porque 4 foram do cemitério. Era fácil. E depois, mais pra frente, tem um outro deck, aonde você, mas daqui a pouquinho mais, talvez vocês escutam gritos aterrorizadores lá de cima. E também, se você olhar pra cima, você vai ver corpos caindo. Não se assustem, porque é apenas o pessoal brincando no pêndulo Pêndulo humano. Então, e tem aqui o pêndulo humano, certo?
e aí a cascata, e aí sim os nossos decks. Então são dois decks, tá, gente? O deck de baixo e o deck de cima. O deck de baixo é onde vocês vão reunir a família, fazer suas fotos, casais, etc. Tá bom? Você faz as fotos, onde pega toda a extensão da cascata. E também o arco-íris que já tá ali, já, né? E depois, gente, aí depois, ou antes, né? À direita tem uma escadaria de 25 degraus, é onde está os balanços. São dois balanços. Então, minha gente, quando vocês forem para os balanços, tá? Eu e o Carlos vamos estar esperando por vocês, certo? Só entram 2 pessoas por vez e tem uma prateleira à esquerda onde vocês vão deixar os objetos de vocês, certo? E vocês vão para o balanço. Vocês entregam para mim o celular de vocês, que eu vou fazer as filmagens, as fotos com o celular de vocês sem custo algum. O que que eu faço? Olha isso, galera! É de ficar impactado com a beleza do lugar. A gente está literalmente nos pés da cascata e olha o arco-íris. Ê, São Pedro, o senhor nunca falhou comigo. Olha isso! Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you, and how I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the wrong. There's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see what's to destroy, and one is a boy fighting hard to be the better part of me, the better part of me. Ali em cima, gente, ó, é o Parque do Caracol, aquela estrutura. Aqui é onde o pessoal salta com o pêndulo humano. E ali tá o mirante, ó, o elevador panorâmico do Parque do Caracol. E nós estamos na base da cachoeira. Ali, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, tem uma escadaria, ó, que é a antiga escadaria da Perna Bamba que tinha, né, no Parque do Caracol, que descia até aqui embaixo, ó, bem pertinho da cachoeira. Hoje ela está desativada. Eu já tive o prazer de descer essa escadaria aí de mais de 900 degraus. E quase que eu não consigo voltar depois, porque é uma subidinha bem íngreme. Only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Gente, sem dúvidas, esse aqui é o passeio mais bonito para se ver a cascata do Caracol. Eu já fiz o Parque do Caracol, o Bondinhos, que algumas pessoas inclusive pensam que é o mesmo passeio, né? As pessoas imaginam que o Bondinhos fica dentro do Parque do Caracol e não fica. Então, para ver a cascata do Caracol, são 3 passeios diferentes. Bondinhos aéreos, Parque do Caracol e o Pé da Cascata Explorer. E esse aqui, com certeza, é o melhor deles, é o mais emocionante, que você tem contato com a cachoeira aqui, ó, de pertinho, e ver ela em toda a sua magnitude, né? Olha só, gente. Dispensa palavras, né? Pessoal, aqui é uma paradinha aqui, tá? Uma época que nós fazíamos passeios noturnos aqui, nós estamos desativados.
Mas em compensação tem um outro passeio agora, que está iniciando esse mês, que é o banho de floresta, que vai um holista, uma mestre em holística, reiki, essas coisas assim, sabe, bem holística, faz uma imersão na floresta. Depois encerra com um café aqui, tá bom? É um passeio que vai ter algumas vezes no mês, acho que uma vez por semana só. E está tendo um outro, que vai iniciar esse mês também. Não sei se vocês viram na placa, Pé da Cascata não tinha uma entradinha. Então, essa é a trilha da cascata da Lagiana. Inclusive, ali na frente tem uma placa que diz, ouvi dizer que é uma cascata aqui, certo? A cascata da Lagiana é uma cascata com 92 metros de altura. Pouca coisa menor que a cascata do Caracol. Curioso é que quase ninguém sabe da existência dessa cascata. Pouquíssimos gramadenses, canelenses sabem da existência dela, né? Então, é 2 km de trilha e mais uma escadaria de 350 degraus. Ida e volta são mais de 4 km. Quem fizer esse passeio fará também a da cascata, totalizando 7 km de caminhada. É uma imersão na floresta, tá bom? Então é um passeio que vai ser inaugurado agora esse mês e os senhores são convidados para a próxima vez que vocês virem, fazerem algum desses 2 passeios ou até mesmo os 2. Tá bom, minha gente? E agora vem comigo conhecer a casa da vó Ivone. Essa casa de 1922 foi construída pelos imigrantes alemães Balduino Brocker e sua esposa Maria e já foi habitada por 4 gerações da família. Hoje funciona como um memorial e serve de receptivo para quem vem fazer a trilha e também serve um almoço delicioso por aqui, com aquele tempero e carinho típicos de casa de vó. Gente, olha que gracinha. A casa da vó Ivone por dentro é aberta para visitação, com móveis de época, olha, tudo muito bem preservado, uma gracinha. Olha o banheiro. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que as coisas de antigamente eram tão mais bonitinhas, né? Era tudo tão mais carinha de aconchegante, assim, de carinha de casa de vó mesmo, né? Hoje em dia parece que é tudo tão igual. Nós, infelizmente, não vamos almoçar por aqui, porque a gente já tinha, né, um almoço agendado lá no centro de Canela. Mas, gente, o cheirinho que tá aqui, eu vou pelo menos comer o Apfelstrudel daqui, não vou sair daqui sem provar. And there's a fire coming out of me. Every time I see ones to destroy, one is a warrior fighting hard to be the better part of me, 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 the better part of me. Gente, olha que coisa mais linda esse Apfelstrudel aqui. É uma torta folhada de maçã com canela. E isso aqui é uma nata fresca, ó. Eu prefiro com a nata fresca, mas pode vir acompanhada de sorvete de creme também. Eu falei pra moça que eu não sei se eu como, se eu fico só olhando de tão bonito que tá. E no próximo vídeo vamos te levar para outro passeio muito procurado e desejado pelos turistas, o Olivas de Gramado, que entre muitas atrações tem o pôr do sol mais lindo da região. Fica aqui com a gente para descobrir tudo que tem para se fazer no Olivas. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.